Oi, gente, eu sou a Letícia, professora de História Geral de vocês, e hoje a gente vai dar início e finalizar, né, a nossa quarta aula, que é sobre Idade Média. Eu acho que vai ser a maior aula até agora, porque tem bastante conteúdo. Como sempre, eu fiz um resumo para vocês, que deu 11 páginas, então, desculpa. Eu não sei quanto tempo vai dar essa aula, provavelmente vai dar muito tempo, mas esse slide tem 50 slides, mas tem bastante foto, então vai ser legal. E esse tema é muito interessante. Então, vocês vão gostar. Eu não vou resolver exercício em aula hoje, porque a aula é muito grande. Eu não queria deixar mais tempo. Então, como sempre também, eu fiz um forms para vocês. Vai estar postado lá no Classroom. E tem umas 7 questões, eu acho, ou 8, não sei, que é de vestibular, que tem idade média. E qualquer coisa, como sempre, vocês podem me chamar a qualquer hora para fazer pergunta. Então, vamos começar. Eu não vou falar só de feudalismo, por isso que a aula é um pouco mais longa. Eu vou falar de mais coisas, que é que eu vou mostrar agora. Eu vou falar do Império Árabe, do Império Bizantino, dos reinos africanos, do Reino Franco, do feudalismo, da Igreja Católica, das Cruzadas, do Renascimento Comercial, da crise do século XIV e da cultura medieval. Coloquei uma ilustração aqui da Idade Média. Eu vou começar pelo Império Árabe. Esse é um mapa do Império Árabe, então toda essa área em laranja claro, laranja médio, não sei que cor é essa, e laranja escuro. Então toda essa área aqui é bem grande, ele vai crescendo, né? Porque era desse tamanho, aí depois cresceu esse, depois anexaram mais essa parte. Então é toda essa parte, o Império Árabe. Aí eu vou falar primeiro da Arábia pré-islâmica. Eles não tinham unificação política, eram 300, mais de 300 tribos que reformavam a Arábia. Eles tinham até que. Eles eram chefiados por cheques, que são pessoas que chefiavam cada uma dessa tribo, então era completamente descentralizado. Aí, beleza. Era principalmente dividido entre os beduínos e os coraixitas. Os beduínos eram pessoas nômades que viviam no deserto e faziam comércio. Já os coraixitas eram aristocratas e eles comandavam Meca. E eles também, nessa época, eles eram politeístas. Então, a gente sabe que hoje a religião muçulmana é uma religião monoteísta, mas nessa época, antes de virar o que é hoje, era politeísta. Então, tinha vários deuses, tinha mais do que 300 deuses. Então, eles comandavam Meca e então, como ver minha mão. Essa escultura aqui, né? Não é escultura, é templo. Esse templo é o mais importante, ele chama Kaaba. Eu não lembro o nome em português, eu acho que é Pedra Preta, mas enfim, é Kaaba. Aí eles usavam até hoje, né? Rezam nela. E eu vou falar, e a unificação dessas mais de 300 tribos vão vir por meio do Islã. Aí primeiro eu vou falar a diferença entre árabes e muçulmanos. Árabes é uma etnia, é um povo, e muçulmano é uma religião. Então, árabes podem ser muçulmanos e muçulmanos podem ser árabes. Porém, eles não são obrigatórios. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Então tem que saber diferenciar isso, que é muito importante. Aí, porque, tipo, na Palestina tem isso hoje também, a gente vai dar uma aulona da Palestina, e eu vou explicar isso melhor lá, o que é árabe, muçulmano, palestino, aí tem Israel, enfim, hoje é um pouco mais complicada a situação. E tem Abraão, que é um dos profetas, né, que é da Bíblia, né, do islamismo, e ele teve vários filhos. Eu não sei te falar quantos números de filhos ele teve. Eu vi 6, mas não parava de aparecer filho. Mas eu vou falar dos dois mais importantes, que é o Ismael e o Isaac. O Ismael era filho do Abraão, né? Com a empregada dele, com a criada dele. Então ele era ilegítimo. Mas aí todas as pessoas descendentes de Ismael são árabes. Então é o povo árabe. O Isaac, ele era filho do Abraão com a Sara, que é a esposa dele, então ele é legítimo. Todas elas são todos os descendentes do Isaac hoje são os hebreus, então são duas coisas diferentes. Não tem nada a ver isso de legítimo e ilegítimo, quem é melhor que o outro, não tem nada a ver. Eu só quis explicar para poder saber a diferença entre os dois. Aí tem o nascimento de Maomé em 570 depois de Cristo.
Em 610, ele nasceu nos Quraishitas, então ele também é politeísta, mas em 610, ele tem 40 anos. Dessa, ele tem uma visão, e ele vê o anjo Gabriel falando assim para ele: olha, Maomé, vocês têm que ser uma religião monoteísta, tem que gostar apenas de um Deus, que é o Alá. E o Maomé fica, beleza, vou passar essa palavra pro resto, ele é o profeta. Então, tipo, tá vindo Deus tá falando com ele, e ele tá passando a palavra pra gente. Mas aí o povo não cai muito nessa de primeira, o povo não acredita muito, e ele começa a ser perseguido. Aí tem a Égira, que é quando ele vai para uma cidade, que eu esqueci o nome agora, que é Itepe. Enfim, é a cidade que hoje em dia é Medina. Então ele vai para lá e ele é recebido de braços abertos. Aí tem a segunda visão dele, que é Jihad. Jihad é o Islã, né? O islamismo sendo espalhado pelo mundo inteiro. Então são essas, tipo, espalhar a palavra do islamismo, então é Jihad. E tem 630 a invasão e domínio de Meca, que era por eles, né? E agora ele, tipo, é o mais importante de Meca. Agora o povo leva ele a sério. Aí chega a parte do Império. Eu não lembro quando ele morre, o Maomé, mas ele não demora muito. Acho que ele morre em 632, que é 2 anos depois da invasão do domínio de Meca. Mas ele morre já como uma pessoa muito importante. Aí tem o Império, tem os xiitas e os sunitas. Os xiitas são todas aquelas pessoas que acham que para você ser muito importante na religião, não é muito importante, é para você, tipo, a linhagem, o califa, esqueci essa palavra, o califa. O califa, que é o mais importante, ele tem que ser da linhagem de Maomé, ou seja, descendente direto de Maomé, tem que ser da mesma linhagem. Já os sunitas, eles acham que o califa tem que ser só uma pessoa que segue os preceitos de Maomé, porque o Maomé faz um livro, né? Ele pega, não ele, mas todas as ideias dele são juntadas assim no Alcorão. Então, os sunitas acham que a pessoa só tem que seguir os preceitos do Alcorão, principalmente da parte que o Maomé fala da autobiografia dele. Então, são dois lados diferentes. Eles falam que os xiitas são mais radicais. Vocês podem ver as pessoas chamando de radicais da mídia em geral, mas não tem disso. Os dois são só diferentes, não tem quem é mais radical, quem não é. E os sunitas é o que está em maioria. Tem intolerância religiosa, então o Império Islâmico vai começar a crescer muito. E isso vai ser muito importante para o feudalismo. Por quê? Porque eu vou falar disso mais para frente, mas a Europa vai começar a ficar com medo das invasões. Porque vai ter muita gente crescendo pro lado da Europa. Então ela vai começar a se fechar com medo de invasão. E nisso que vai dar o feudalismo. Aí tem o desenvolvimento cultural e científico, tem a falsafa, que é uma filosofia islâmica. Eles traduziram muitas coisas do grego. E os europeus ficam com cada vez mais medo, né? Que eu falei ali em cima, com medo de ataque dos muçulmanos. E tem os preceitos do Islã. São 5 preceitos. Fé, que você só pode amar um Deus, que é Allah. Oração, você tem que orar pelo menos 5 vezes por dia em direção à Meca. Jejum, no 9º mês ou no 7º, porque as traduções são meio estranhas. Eu vi em alguns lugares que era o 7º mês, que era tipo o nosso setembro. Em alguns lugares eu vi que era o 9º. Então, eu não sei, eu vou ver direito e eu mando para vocês. Mas no 9º ou no 7º mês tem o Ramadã, que é em abril pra gente, né? Foi em abril agora. E eles não podem comer depois do pôr do sol, depois do nascer do sol até o pôr do sol. Enfim, tem várias outras coisas a ver com jejum. Tem caridade, eles têm que ser muito envolvidos com caridade, tipo, diretamente. E peregrinação, tem que ir pelo menos uma vez para Meca durante sua vida. Tipo, se você não tiver dinheiro, tudo bem. Se você for muito idoso, tudo bem. Se você tiver alguma deficiência, tudo bem. Então, tem regras para isso. É a mesma coisa com o Ramadã. Se você estiver grávida na época do Ramadã, não tem importância você não fazer jejum. Você repõe no ano seguinte, tá tudo certo. Não tem muito a ver com a matéria isso, mas são coisas que eu li que eu achei interessante. E a arte islâmica, assim, como tem imagens, então não tem santos, que nem a catolicismo. Arte de mosaicos e madraças, que são as escolas islâmicas. Então eu coloquei essa arte aqui, que é uma arte de mosaico. Agora tem o Império Bizantino. Esse é o Império Bizantino, é toda essa parte vermelha aqui. Aí tem ele crescendo, né?
e a extensão do Império sob o Justiniano, que eu vou falar do Justiniano. Diferente, o Império Bizantino é... Opa! É uma parte da Europa Oriental. Eu vou falar disso mais pra frente também. Então, tem a política, é muito diferente do feudalismo, extremamente diferente, porque ele tem um imperador muito poderoso. Então, é uma política centralizada, diferente da Europa medieval, Europa Ocidental medieval inteira, né? Porque não tinha nenhuma política centralizada, era completamente centralizado. É diferente também da economia, porque ele tem uma forte economia marítima e agricultura, né, para poder sobreviver, ter comida. A sociedade é mais urbana, então, principalmente Constantinopla, que era a cidade principal do Império, chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas, então tinha muita gente. A religião é ortodoxa, eles falam grego e não latim, e eles não gostam da Igreja Católica. Então, eles são a Igreja Ortodoxa Romana, grega, né? Não romana. Aí eles eram iconoclastas, monofistas e arianos. Ou seja, iconoclastas, eles também não gostavam de imagem de santos, então eles quebravam a imagem de santos, e a Igreja Católica odiava isso. Eles eram monofistas, então eles achavam que Jesus... Eles não, né? Tipo, tinha os iconoclastas, os monofistas e os arianos. Os monofistas achavam que Jesus era apenas um espírito, ele era apenas divindade, então não tinha ser humano. A Igreja Católica acha que Jesus era um ser humano e divindade. Já os monofistas acham que ele era apenas divindade. E os arianos acham que ele era apenas humano e não era divindade. Aí tem o Justiniano, que foi o imperador, um dos maiores, não o maior do Império Bizantino. E ele fez o Código Justiniano, que é usado até hoje no direito. Então, o jeito que ele organizou o código, ele fala as leis, ele fala de onde vem as leis, por que as leis são daquele jeito. E ele explica tudo direito. E até hoje ele é usado. E ele era um César papismo. Então, era César de imperador e papismo de papa. Então, ele era uma figura religiosa e política. E tem uma história muito interessante do Justiniano, que é o que mais cresceu, né? Teve uma revolta na época dele, que o povo ficou muito bravo, porque os impostos estavam muito altos. Aí ele falou assim, beleza, galera, vamos se encontrar e a gente resolve isso juntos, né? Aí eles foram se encontrar, ele prendeu todo mundo junto e matou 30 mil pessoas. Uma por uma. Não ele, óbvio, né? O exército dele. Mas aí ele viu, ele falou meio que, olha, não vamos dar o imposto. Vai ficar do jeito que eu quero. E deixaram, né? Porque não tinha muito o que fazer. Aí tem os reinos africanos. Eu não achei muita informação dos reinos africanos. A gente vai ter uma aula de África no segundo semestre. Eu vou tentar enfiar mais alguma, eu vou fazer um aulão, porque é um tema muito interessante, mas que não está na grade dos vestibulares. Mas eu acho interessante aprender, então eu vou tentar colocar uma aula mais sobre esse tema. Mas a gente vai falar de Gana, que existe desde 300 depois de Cristo. E ela não fica no mesmo lugar que Gana hoje, né? Porque tem um país chamado Gana. Ela ficava no Saara. Então, eu esqueci de colocar o mapa. Legal. Então, quando eu mandar para vocês, eu mando o mapa. Eu não entendi onde eu coloquei o mapa. Beleza, tô sem mapa. Então, quando eu mandar para vocês, eu mando com o mapa. Mas aí dá para ver que tem Gana. E a economia tinha muito ouro, Gana. Era conhecido como Reino do Ouro. Então, tinha muito ouro. E eles têm um invasor, que é Mali, que é outro reino. Eles invadem Gana e expandem Gana. A economia de Mali é principalmente de sal, minas de sal, porque o Saara antes tinha o mar, né? Então, eles pegam todo o sal de baixo e a sociedade, muitos grupos viviam de forma tribal. Tribal, enfim. Eu não gosto muito desse termo, mas fazer o quê? E as características gerais. Não gosto muito de escrever. Então, essas características gerais que eu tenho, pelo menos, porque eu não pesquisei mais tão a fundo só sobre os reinos africanos, porque já tinha muita matéria, mas são características gerais que os europeus viram. Então, tem, tipo, os africanos, as pessoas do continente africano contando pra gente, tipo, o povo de Gana contou pra gente que era assim. Não, são os jeitos que os europeus viam. Então, eles falavam, é um povo que não gosta de escrever, eles gostam de falar só, então não tem nada escrito. Mas eu acho meio suspeito não ter nada escrito, mas enfim.
E tinha culinária, que a gente tem muito presente no Brasil hoje, dialeto, música, dança e religião, que é a cultura africana, do continente africano, no caso, né? Enfim, esse é os reinos africanos. E tem o Reino Franco. Esse eu lembrei de colocar mapa, pelo menos. Esse é o Reino Franco, né? Toda essa área aqui. Tá com os nomes antigos ainda. Os nomes da época, né? Óbvio. Mas, enfim. Tinha a dinastia Merovíngia, que é a primeira dinastia que é criada. Tem Clovis, ele assume o trono com 15 anos e ele dá início à dinastia Merovíngia, que é uma homenagem ao vô dele, Meroveu. E depois da morte do Clovis, eles dividem um reino, os 4 filhos dele dividem um reino, e se enfraquece muito o reino. E os sucessores desses 4 filhos foram conhecidos como reis indolentes. Eram mais 4 pessoas, né? Porque eles eram péssimos na política. Então, eles não souberam fazer muita coisa também. E tem os majordomos. Esses majordomos era tipo o braço direito do rei. E teve um majordomo que ele falou assim: Rei, eu vou transformar meu cargo em vitalício e hereditário, ou seja, para a vida inteira. E tipo, hereditário, meu filho vai ser majordomo, o filho do meu filho vai ser majordomo, enfim, continuando assim. Aí o majordomo tinha muito exército com ele tinha muitas tropas. Então o rei falou: beleza, pode ser. Aí ficou por isso mesmo. Aí depois tem a dinastia Carolíngia, que começou com o Pepino Breve, e o filho dele, que é o Carlos Magno, foi o responsável do auge da dinastia, né? Todo mundo conhece o Carlos Magno. E tem o Tratado de Verdun, que é para os 3 filhos do Luís o Piedoso. O Luís é filho do Carlos, então são os 3 netos que sobreviveram do Carlos que vão dividir o império agora. Então, primeiro tem o Carlos o Calvo, ele fica com a região da França. O Luís, o Germânico, fica com a Alemanha Ocidental. E o Lotário fica com a Lotaringia, que hoje é a Alemanha Oriental. E a economia era guerreira, de saque. Então, eles basicamente iam para os lugares e roubavam. Era essa a economia. Aí agora a gente vai começar o feudalismo. Esse é um mapa. Eu colori o mapa para ficar mais fácil. Não ficou meu melhor trabalho, mas tudo bem. Então, tudo que eu tô falando agora era da... Não tudo, né? Mas o Império Bizantino era da Europa Oriental, que é essa parte. Só aconteceu o feudalismo, que a gente vai estudar agora, na Europa Ocidental. Então, é. Então a gente só vai acontecer por aqui, principalmente no centro. E beleza. Eles vão. Deixa eu só falar isso antes, porque fica mais fácil vendo o mapa. Eles vão invadir a Europa Ocidental, né? Vai acabar Roma, que eu falei pra vocês na última aula, acaba e a Europa Ocidental é invadida. Aí agora a gente vai ter o feudalismo. E o feudalismo, a Idade Média, só vai acabar quando a Europa Oriental for invadida. Então vai demorar 1000 anos para a Europa Oriental ser invadida e a gente começar a Idade Moderna. Vai durar entre 476 depois de Cristo até 1453. É dividido entre alta, que é do século 5 ao 10, e baixa Idade Média, que é do século 11 ao 15. Eu não vou dividir aqui para vocês, tipo, colocar a Idade Média, o que aconteceu. Eu vou falar só uma divisão que eu acho importante, que é o século 14, que é o século que a gente vai estudar mais a fundo, porque aconteceu muitos desastres no 14. Então, lembre que o 14 é embaixo da Idade Média. Pense que a Idade Média é um morro. O alto, você tá subindo. Olha, inversão, subindo. Então, tá tudo sendo certo, né? Mas, enfim, tá tudo indo. Aí você fica um tempo no alto, que é mais estabilidade. Não é muito também, mas alguma coisa. Mas depois vai cair com tudo. O século 14 vai ser um caos. O 15 vai ser um pouco mais calmo, porque o 14 já foi muito caos. Então morreu muita gente, então tem menos gente agora na Idade Média. Mas aí vai acabar no 15 a Idade Média também. Então não dura muito tempo. Eles desenvolvem com uma Europa sitiada. E eu coloquei uma frase aqui de um livro que chama A História Privada. É o segundo livro. Se vocês quiserem, eu mando o PDF. Eu vou ler essa frase. Se a mania de fechar, verdadeiro hábito da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, que, por certo, o meio circunstancial vem justificar amplamente
e reforçar. Na França da Guerra dos 100 Anos, era de vasta difusão no mundo rural. O era do mesmo modo em meio urbano, pois que precisamente uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. A gente vai ver foto de um burgo, que é uma cidade, e a gente vai ver que tem uma muralha. Mas é uma Europa sitiada, eles estão com medo das invasões, porque os francos quase chegam na Europa. Eles são parados, mas eles quase chegam na Europa, então eles estão com muito medo de ser invadido, então eles vão se fechar muito nessa época. E aqui eu coloquei um gráfico, que é Alta Idade Média, auge e abaixo da Idade Média. Um gráfico não, né? Uma linha. Aí as bases do feudalismo. A desagregação do Império Romano, então é invadido e ele é quebrado, né? E vai ser uma mescla da cultura latina, que é dos romanos, e da germânica, que é de Roma também, da Europa Ocidental. Então é uma junção de duas culturas. É um sistema feudalismo, é um sistema social que se desenvolveu na Europa medieval, cuja característica básica foi a dominação e exploração dos camponeses pela nobreza por meio da servidão. Então, as origens romanas é o catolicismo, que vai ser, a Igreja Católica vai ser a maior instituição da Idade Média, a língua, que é o latim, eles falam latim, o colonato, que eu vou falar depois, eu vou explicar melhor, as origens germânicas, é o direito civil escrito, ó, o direito romano, que é aquele escrito que a gente aprendeu na última aula também, ele não vai existir aqui. Ele vai acabar, ele só vai existir no Império Bizantino. Então, a gente vai trabalhar com o direito consuetudinário, que é um direito oral. Então, é por costumes. Então, tipo, por 100 anos, todo mundo comeu pão enquanto acordava. Você acorda com o pão. Isso vira um costume. Não é uma lei escrita, mas todo mundo sabe que isso é o costume. Então, são leis orais. É falado. Então, não está escrito em nenhum lugar para a gente, tipo, poder ler. Mas todo mundo sabe o que tinha que fazer, porque era costume. Aí a política é descentralizada, né? Porque são vários feudos, cada feudo tem um senhor feudal, e tem rei, mas ele não é muito importante. A vassalagem é muito importante. Tem o vassalo, que é o dono de uma terra, tipo, você tem um feudo, que é uma fazenda, basicamente. Tem uma fazenda, é uma fazenda muito grande. E você fala assim, não, essa fazenda eu não vou conseguir cuidar sozinho, porque ela é muito grande. Aí você vai lá e divide sua fazenda em quatro. E você procura suzeranos, que são outros nobres, então são nobres fazendo contratos com nobres. E você fala assim pro outro nobre, olha, eu vou te dar esse pedaço, não vou te dar, mas você vai morar nesse pedaço da minha fazenda para você cuidar dela. E você me protege, e tipo, você pode comer o que coisa dela, enfim. Isso é vassalagem. Então, são contratos de nobres com nobres. Tem o comitatus, que é a fidelidade mútua entre chefes tribais e guerreiros. Então, os chefes tribais e guerreiros da Idade Média vão ser os nobres também, porque são eles que vão para a guerra. Tem o colonato, que é essa ideia de, tipo, você pode ficar na minha terra, eu tô, tipo, pedindo pra você ficar na minha terra, mas você tem que me proteger. Então, se tiver uma guerra, você me protege. Tem a ruralização, então tem o êxodo urbano, desculpa. Eles saem da cidade e vão pro meio urbano, né? E tem o benefício, que é várias terras são dadas à igreja. Então a igreja é dona de muita terra. Eu acho que eu vou falar disso depois, mas ela era dona de acho que um terço. Chegou uma época que ela era dona de muitos terços. De um absurdo, assim, de terra da Idade Média. Mas eles faziam que, tipo, os senhores feudais pegavam essas terras e cuidavam, essa coisa de colonado, sabe? Você pode morar na minha terra, mas tem que cuidar dela e me proteger. A sociedade, são três pilares da sociedade, o religioso, militar e o econômico. É uma sociedade estamental, então tem pouca ou nenhuma mudança. Você, tipo, você não pode nascer no terceiro estado, que são os servos, e virar nobreza ou virar clero. Tinha algumas exceções, claro, sempre tem exceções. Mas a gente costuma generalizar para ficar mais fácil. Então, mas só falar que não tinha nenhuma mobilidade social. Aí eu vou falar do clero, que são os oratores, ou clero. Tinha o baixo clero, o médio clero e o alto clero. O baixo clero são aqueles padres de cidades pequenas, são, enfim, de vilas, de feudos, que são, eles ficam cuidando mais do povo, é mais de serviço social. O médio clero era
copiadores, acho que cópia alguma coisa, tá lá no resumo, qualquer coisa. E eles não tinham impressora nessa época, né? E não tinha imprensa, não tinha nada para você poder fazer várias coisas de livro. Então eles ficavam copiando tudo à mão e ficavam estudando, eles eram chamados de monges, ou esses copiadores, que não é esse nome, mas eles ficavam copiando tudo nos livros. Então era assim que o povo dava livro para os outros. E o alto clero é o papa, bispo, enfim, é o povo mais importante. Aí tem os pugnatores, belatores, que são os nobres. Os nobres, eles não pagavam impostos, eles não tinham que trabalhar, mas se tivesse uma guerra, eles tinham que ir. Então, não são os servos que vão para a guerra, são os nobres. Porque eles têm mais equipamento, eles têm treinamento militar, enfim, eles vão para a guerra. E tem os lavatores, que são servos. Tem que saber uma diferenciação entre servidão e escravidão. A servidão, principalmente nessa época, ela tecnicamente, tipo, legalmente, não tinha legal, né? Mas na teoria, os servos eram livres. Eles não tinham senhores. Mas aí tem um senhor novo nessa época, que é a terra. Eles viram escravos da terra. Então eles precisam de terra. Eles não são obrigados a ficar no feudo, mas eles precisam de terra. Então eles viram escravos da terra, a terra é o senhor deles. Então não é escravidão, que a gente conhece, porque não é por etnia, né? A escravidão não é só por etnia, mas tipo, a escravidão dos negros é por etnia. Aqui não, é só terceiro estado, que é essa camada. Enfim. Aí tem a economia, quem tem terra tem riqueza, a agricultura é muito forte, e tem vou falar de duas coisas aqui. Eu vou falar para vocês que é de subsistência e não é de subsistência. É de subsistência porque quem está no feudo é muito difícil eles fazerem trocas. Então, tinha uma economia que era você, sei lá, você planta um alface e troca por uma galinha. Tinha essas trocas. Essa era a economia monetária deles, é um comércio amonetário, é um comércio natural, né? Natura, que você pega uma galinha e troca por um frango. Um frango é a mesma coisa. Troca por uma alface, enfim, essas faz trocas. Mas a maior parte do que era produzido pelos servos ia para a alimentação do povo do feudo, que eram os senhores, os servos, enfim, o povo do senhor. Então, era de subsistência porque não tinha muito comércio, mas também não era porque a maior parte do que os servos produziam não ia para eles, iam para os senhores. Então, é de subsistência, mas não para eles, é para o feudo. Então, é uma coisa meio complicada. E não é todo lugar que é possível de plantar, porque tinha poucas terras na Europa. A Europa não tem muito lugar para plantar. Então, eles faziam uma rotação de culturas, ou seja, eles não plantavam sempre a mesma coisa, tipo, plantar alface por 3 anos. Não, porque isso vai acabar com a terra. Então, eles faziam uma rotação de culturas para poder evitar o esgotamento do solo, porque era só aquele solo que eles tinham também. Porque não tinha muito instrumento, né, muita tecnologia ainda para poder airar solo, enfim, deixar melhor, drenar. Aí tem o feudo, eu coloquei essa imagenzinha aqui. O manso senhorial é onde o senhor mora. E ele tá aqui o castelinho dele. Essa imagem tá muito boa porque o manso senhorial tá muito grande. Tem uma parte de plantar no manso senhorial, tá certo? Mas é bem menor. Tem o manso servil, que é onde eles moram, onde os servos moram. Eles têm, tipo, a igreja, o cemitério. Aí tem, tipo, uma lojinha, não sei, tem coisas assim. Tem muita lojinha, né? A gente tá na Idade Média. Mas tinha tudo aqui, era uma cidadezinha, que é onde os servos moram. E aqui tinha muito lugar para plantar. E tem o mancomunal, que é onde fica todo mundo. Qualquer um pode ir no mancomunal. Não tem muito dono, que são as terras comunais. O trabalho era compulsório e tem os impostos serviços, que são bem importantes. Tem a corveia, que é você trabalha na terra do senhor, certo? Mas a porção dedicada à corveia é de 3 dias por semana, então variava de 3 dias por semana a alguns dias por ano. Então tinha alguns lugares que eram 3 dias por semana, tinha outros lugares que eram alguns dias por ano. Então depende de onde você tá, mas enfim, essa é a definição. Tem o censo ou foro, é o pagamento anual, é tipo um aluguel que eles tinham que pagar para o senhor de terras. As banalidades, então, tipo assim, você tá vendo que a gente tem um moinho, costuma ter um forno também, tipo, eu tirei trigo, eu sou um servo, eu tirei trigo, eu quero assar um pão, né, para eu comer.
Aí você tem que pagar as banalidades pro senhor para você poder usar o forno dele. É um absurdo, né? Mas, enfim. Aí você tinha que usar, pagar para ele. Tem o dízimo, que é o que você dá para a igreja, que existe até hoje. A talha, que é uma produção, uma parte da produção, da sua produção, é destinada ao senhor. Tem a champarte, ou campis parte, que é um pagamento de uma porcentagem da produção da terra. Ou seja, no final você estava ficando com nada. E a mão morta, que é muito interessante, que quando você morria, você tinha uma herança, certo? Não muito grande, mas você tinha uma herança. Mas essa herança, até essa herança, você tinha que dar um dinheiro pro senhor, porque você pensava, ah, vou morrer, vou deixar uma herança pro meu filho. Mas não, uma parte ia pro senhor, outra parte ia pro seu filho. Esse dinheiro do senhor, ele considerava tipo um aluguel. Tipo, ah, eu tô dando o privilégio do seu filho trabalhar aqui, então ele tem que pagar o dinheiro pra mim. Então, esses são os impostos de serviço. Igreja Católica. Nenhuma instituição na Idade Média foi tão rica, tão bem organizada e tão poderosa quanto a Igreja Católica. Em 248, 10% da população romana era católica. Em 313, Constantino, que é esse homem aqui, coloquei um desenho dele, ele se converte para o cristianismo, porque antes da conversão do cristianismo, os católicos eram perseguidos em Roma. Então ele aprendeu isso na última aula, mas o Constantino vai se converter para o cristianismo, só vai se converter. Então ele fala, ó, acabou a perseguição aos católicos. E no Edito da Tessalônica é quando a religião católica vira oficial do Império Romano. Então é muito importante essas datas. Não essas datas, mas esses acontecimentos. Eles tinham muita interferência na política. Eles decidiam quem ia ser o imperador, quem não ia ser. Decidiam muita coisa. Em um momento, eles possuem um terço das terras para plantar na Europa Ocidental, que é muita coisa também. E o clero se divide em secular e regular. O secular é que tem a ver com a vida secular, que é a vida mundana. Então, eles iam para, tipo, ajudar o povo, sabe? Então, eles tinham mais a ver com a cultura da Idade Média. Já o regular eram as pessoas que fugiam da população, fugiam de tudo, e ficava escondida, só escrevendo e lendo. Eles eram contra a secularização, porque eles falavam que não, isso é de Deus, não é de Deus juntar com a população, você tem que ficar solto, tem que ficar num lugar só estudando. Aí tem o Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Inquisição. Ele ocorreu devido à expansão do cristianismo e do catolicismo por toda a Europa e tinha o objetivo de fiscalizar a unidade da doutrina católica e de relação entre grupos e instituições parte do catolicismo. Então tem o Conselho de Verona, que ele começa, o objetivo inicial dele é para policiar uma heresia interna, então tem os catários e os valdenses, que são dois grupos hereges muito perseguidos, então eles vão, tipo, a Igreja Católica tá vendo dentro dela o que tem de heresia para poder eliminar, mas depois extrapola, né, sai desse conjuntinho. Tem o Ad Abolendam Diversam Heresium Gravitatem, que é para destruir os hereges, que é o Papa Lúcio. Ele faz essa bula, né? Eles chamam de bula, que são as leis católicas. Ele faz isso e fala assim, gente, todo mundo que for um homem de Deus, você pode ser cargo público, barão, reitor, enfim, qualquer coisa que você for, você é um homem de Deus. E você vê alguém sendo herege, você tem que avisar para a igreja, para a gente poder acabar com eles, para eles serem excomungados ou mortos. Tem o Papa Gregório IV, ele estabeleceu as bulas, que são as leis católicas, e ele instala o Tribunal do Santo Ofício, que é o Tribunal do Santo Ofício tem em vários lugares, tem em Portugal, tem na Espanha. No Brasil não chegou a ter, mas a gente teve uma coisa mais provisória, porque o Tribunal do Santo Ofício é permanente, né? A gente não teve no Brasil, mas a gente teve uma coisa bem mais provisória, mas teve a Inquisição aqui também. E tem a Ad Extirpanda, que eles autorizavam a tortura como instrumento interrogatório. Então, você podia torturar, antes do que eu vou falar aqui, que é o Conselho de Viena, não tinha muito, tipo, lei para isso. Você podia torturar qualquer um e estava tudo certo, estava dentro da Inquisição. Aí tem um Diretório Inquisitório, que é um livro, é um manual do inquisidor,
que ele ajuda a definir e apontar sinais de bruxaria. Então, você olha para uma mulher que, sei lá, bebe planta, remédio de planta, bruxa. Então, era um manual. Aí tem o Conselho de Viena, que eles falam assim, a igreja, gente, agora não é todo mundo que pode torturar as pessoas. Só a gente pode, tipo, a gente pode dar a permissão, vocês podem torturar, mas tem que perguntar pra gente antes. E tem a Inquisição da Espanha, que foi a mais violenta de todas, que é o Tribunal del Santo Ofício da Inquisición. Ela foi fundada em 1468 pelo Fernando II de Aragão, Fernando II, né, no Fernando II, e Isabel de Castela, para manter a ortodoxia católica em seus reinos, e atuou até 1864. E a Inquisição permaneceu ativa até a Idade Moderna. Então, vai acabar a Idade Média e vai ter Inquisição ainda. Então, eu vou falar da Inquisição na próxima aula. Aí que eu coloquei um desenho, né, de uma pessoa sendo queimada, e eles queimavam as pessoas, era muito comum eles queimarem as pessoas, né, principalmente mulheres que eram bruxas, mas eles também queimavam homens, eles não tinham preconceito com isso, mas eles falavam que ia purificar a alma da pessoa, então ela não ia para o inferno, ela ia para o céu, então era purificado. Eu tenho as cruzadas. Esse é o mapa das cruzadas. Tem 8 cruzadas, a gente só vai aprender 4, que são as mais importantes. Tem cruzadas não oficiais também, que a gente não vai aprender, porque não é muito importante. Mas são essas 8 cruzadas. A gente vai aprender as 4 primeiras. Definição: era a expedição militar cristã que possui como finalidade a conquista da Terra Santa, que é Jerusalém, e o combate aos islâmicos. Então vai ser católicos contra islâmicos. E a liderança da Igreja Católica da nobreza feudal. Do século XI, a Igreja Católica tem muita gente na Europa. E eles estão começando a saquear os lugares. E a Igreja Católica não está gostando disso. Eles falam assim, vamos botar esse povo, essa galera toda, para sair daqui. Então, é um dos principais motivos das cruzadas ter muita gente na Europa. E ele tem que desvaziar um pouco a Europa. Então, eles mandam a gente para fora. Os objetivos. Para quem é pobre nessa época, o objetivo era conseguir terra, você podia conseguir uma terra, e você tinha salvação. Os comerciantes era vender as coisas deles, então eles podiam pegar o comércio dele e, tipo, abrir do outro lado do mundo, praticamente, porque eles foram lá e abrir mais um comércio, porque é interessante para eles. E os senhores feudais era conseguir terra também, porque eles sempre querem terra. Eles iam combater o Império Turco-Otomano e a cruzada como obra de ação. Então tinha aquela questão da obra e tinha que ter uma obra para ter salvação. Então é fé mais ação. Então todo mundo, o Papa da época, que eu não lembro o nome, falou para todo mundo, é o Papa Urbano II, não tem nome, falou para todo mundo que for para cruzada vai ser salvo. Aí você fala, mas gente, eles estão matando muçulmano, não é tipo, não matareis, um bagulho assim? Mas ele falou que Jesus, Deus, falou que podia nessa época. O Papa falou que estava permitido, então estava permitido. O Papa Urbano II tem o Conselho de Clermont e ele convoca as cruzadas. Aí vai ter a primeira cruzada, que é o Boimon, Balduino e o Godofredo, que são os organizadores, os 3 principais. Os muçulmanos têm uma tática de guerra bem mais leve que os cristãos, então eles andam a pé, e enfim, eles estão a pé. E os cristãos têm uma armadura mais pesada. Eles fazem uma coisa que chama guerra de cerco, que eles chegam na cidade, tipo, você vê uma cidade, eles cercam a cidade inteira e ficam dias ali cercando a cidade. Todo mundo que sai da cidade, eles matam, e depois eles entram de uma vez e atacam a cidade, porque eles vão ter que sair da cidade uma hora ou outra para pegar comida, para pasto, enfim, para várias coisas, tem que sair da cidade. Então, eles têm que sair da cidade uma hora, eles são mortos, e eles também entram e matam. E mais de 20 mil muçulmanos foram mortos nessa primeira cruzada. E Jerusalém é invadida, então é o principal objetivo, eles conseguem na primeira cruzada em 1099. A segunda cruzada, Saladino, que é o sultão do Egito, invade Jerusalém, então eles perdem Jerusalém, e o Saladino fala assim, olha, eu vou invadir Jerusalém, Jerusalém é minha, mas eu deixo os católicos entrarem aqui para rezar, porque era uma terra santa para eles, para os católicos. Então ele fala, vocês podem entrar aqui, católicos, sem problemas. Aí a terceira cruzada tem as cruzadas dos reis, então são 3 reis que se juntam, mas o mais importante é o Ricardo I da Inglaterra, ele domina 3 reinos, mas não consegue dominar Jerusalém. Aí ele vai lá e captura 2.700 prisioneiros de Jerusalém e fala pro Saladino assim, olha, se você não deixar eu ficar com Jerusalém, eu vou matar esses 2.700 prisioneiros. E o Saladino fala, você não vai fazer isso. Não vai.
Ele não acredita no Ricardo. O Ricardo fala mesmo. E foi lá e matou os 1.700 prisioneiros. Aí fica por isso, ele não ganha Jerusalém, então fracassou. Tem a Quarta Cruzada, que é a cruzada comercial, que é bem importante, porque vai abrir espaço para o Mediterrâneo, que é muito importante comercialmente. E a saque de Constantinopla, né, que é do Roma Oriental. E a Veneza odiava o Império Bizantino, então eles com 4 dias roubando também. E tem a formação do Império Veneziano. Eu coloquei uma foto, um desenho da Segunda Cruzada. Tem as consequências da cruzada. Interesses sociais. A maior parte das pessoas morreram. Era tipo 50% de chance que você ia morrer. Então a maior parte morreu mesmo. Interesse religioso. Não mudou nada, porque a Igreja Católica não cresceu. Não teve expansão da Igreja Católica. Então não mudou nada. Fracasso do objetivo principal, que era a Terra Santa, Jerusalém. Eles não conseguem ficar com Jerusalém. Contato Ocidente e Oriente vai revolucionar a Europa, porque agora a Europa está abrindo mais, está vindo novas pessoas e culturas, então culturalmente foi muito importante, foi muito sucedido, né? Intensificação do espírito cruzadista. Então, o espírito cruzadista é maior do que as cruzadas. O que é espírito cruzadista? O espírito cruzadista é quando eles, tipo, a vontade do católico de converter pessoas. Então, esse espírito tem até hoje. E ele nasceu muito, em grande parte, por conta das cruzadas. Enfraquecimento da nobreza, né? Porque eles custearam tudo isso e perderam. E conseguiram interesse econômico, que foi a abertura para o mar Mediterrâneo, que eu coloquei aqui um mapazinho. Então, foi muito importante. Foi muito importante a abertura para o mar Mediterrâneo. A gente fala de renascimento comercial. A população está crescendo muito, porque tem novas técnicas de tecnologia, sabe, para o solo, e tem menos invasões ocorrendo. Então a população vai crescer, porque eles vão começar a drenar a terra e aumentar o território de plantação, porque eles conseguem drenar lugares que antes não eram plantáveis, agora são. Aí eu coloquei mais uma frase aqui de um livro, eu não vou ler essa, mas enfim. E tinham problemas, porque agora os senhores feudais, eles estão tendo mais filhos. Eles têm que deixar o feudo para os filhos deles, certo? Faz quando você tem 3 filhos. Aí um filho você manda para virar monge. Beleza. Aí o filho mais velho você dá o feudo para ele. Fala, pô, calma, filho, para você. O que você faz com o filho mais novo? Nada. Ele pegava, dava um dinheiro pro filho mais novo e falava, olha, vai pra cidade, se vira. Aí eles iam pra cidade e viravam comerciantes. Os comerciantes da época não tinham muito prestígio, eles eram ricos. Não todos, né, mas tipo, os maiores eram ricos. Mas eles não tinham prestígio porque eles não tinham terras, que era a coisa mais importante da época. E vai começar aqui um processo de urbanização. Aí tem a abertura de feiras, que são feiras comerciais. Os produtos são muito valorizados e as feiras são dentro de Fortaleza, que são os burgos, que são essas cidadezinhas aqui. Então, eles eram protegidos com um muro, né? E com umas fortalezas, para ficar protegido mesmo. Aí tem a questão da usura, eles tinham a abertura de bancos, que eu esqueci. A questão da usura, eles começam a cobrar impostos agora. Tem a sociedade urbana comercial, que é o nascimento, a nova classe de artesão e comerciante, porque começa a surgir novas necessidades, né? Eles estão na cidade. Então, começa a surgir novas necessidades e surgem os artesãos. Artesãos são todas as pessoas que fazem coisa com a mão. Então, pode construir móvel, fazer roupa, enfim, tudo que se faz com a mão da época. Tem as corporações de ofício, que é uma das... É tipo um sindicato. É a ideia de um sindicato, que vai virar um sindicato depois. São os mestres de ofício. É sindicato indústria. Os mestres de ofício são as pessoas mais sábias, tipo os artesãos mais sábios que existe. E eles têm um montão de... Não é ajudante. São tipo pessoas que ajudam eles. São outros artesãos mais novos. São tipo iniciantes. E eles fazem assim, ó, eu vou te dar comida e um lugar para morar e você vai aprender como ser um artesão. E é isso. Eles fazem isso e tem um código de honra. Então não pode estrangeiro, concorrência interna e o preço tem que ser justo. Então os chefes, tinham vários chefes, né, no Hamburgo, eles conversavam com outros chefes. Não era tipo uma competição.
Eles falavam, não, olha, compra a madeira desse lugar porque é mais barato. E, tipo, eles tabelavam os preços para ficar tudo certinho. Então, não tinha muita competição ainda, porque o capitalismo não existia, né? Então, antes do capitalismo, isso. O capitalismo vai começar na Idade Moderna. E as guildas, que são ligas comerciais, são monopólio de comerciantes e controle de rotas no Ocidente e Oriente. E estão nascendo assalariados. Então, tem, tipo, uns freelancers aqui. Então, o mestre de ofício está precisando de um artesão. Tipo, tem muito pedido. Ele precisa de um artesão. Aí ele vai lá e contrata alguém. Então, tipo, para trabalhar alguns dias para ele. E algumas ligas importantes nascem também. A de Veneza, que são as guildas. A de Genebra, Flandres, Companhia, Champagne, Lisboa e a Hanseática, que é a mais importante. Agora, crise do século XIV. E é o século das calamidades. Acontece muito caos nesse século. Eu vou começar pela Grande Fome. Entre 1309 e 1323, começou a ter muita chuva. E a chuva acabou com a plantação do povo, então não tinha o que comer. Então, em 1315, começa a Grande Fome, que dura até 1317. Então, essa Grande Fome criou uma geração de enfraquecimento biológico. Então, a população estava enfraquecida. Então, eles não estavam bem da saúde. Aí veio a peste negra, em 1347 até 1353, que são 3 anos. Ela também pode ser chamada de peste bubônica, porque ela dava bulbos na pele, que é uns negócios assim. Eu não coloquei fotos, porque não é muito bonito. É a maior epidemia da Europa. E ela pode ter começado no Tibete, eles não têm certeza, eles acham que começaram na Ásia. Então, aqui vai abrir a rota da seda, que vem da Ásia e vai para a Europa. E o vetor é a pulga e o hospedeiro é o roedor. Então, são roedores e eles têm pulga, e essa pulga que tá com a peste negra. Então, como eles viajavam muito de barco, né, porque era a única coisa que tinha, vinha rato junto, e eles iam pra Europa e dava nisso. E a chance de você morrer, você era infectado, e era de 50% a 60% que você iria morrer. Aí surgem teorias. A primeira é a punição divina. Eu escrevi errado ali, eu arrumo depois. A punição divina. Eles falavam que Deus estava bravo com a Europa e que eles tinham que ficar melhores, basicamente. Era uma punição divina e é isso. Aí tem a peste como obra de um grupo da população, então tinha muita. O que não era chamado disso ainda, né? Mas é uma ideia de xenofobia mesmo, que nem está acontecendo agora com o corona, com pessoas asiáticas. É uma ideia bem parecida, que eles acham que a peste, a doença, é culpa de um grupo em específico, que não faz sentido nenhum, mas é que eles pensavam do mesmo jeito. Então, eles começaram a perseguir vários grupos da sociedade. Aí tem a miasmática, que é a ideia de que você é contaminado pelo cheiro ruim da doença, porque como tinha muita gente morrendo, e eles não tinham um sistema funerário muito bom na época, as pessoas eram empilhadas na rua, os corpos eram empilhados na rua, e o cheiro era péssimo. Então eles achavam que pelo cheiro você pegava pelo cheiro. Então eles ficavam jogando perfume nas coisas para não pegar. Que eu vou falar um pouco mais depois, que é bem interessante. Aí o número de mortos mundial foi 100 milhões de pessoas, porque não teve só na Europa, teve na Ásia, teve na França, França é Europa, mas tipo, não teve só na Idade Média. Aconteceu até hoje em dia a peste negra é tratada com antibiótico, né? Mas ela aconteceu por muito tempo ainda até acharem um antibiótico para isso. Mas, enfim, não foi só na Europa, foi em mais lugares. Na Europa, 1/3 da população morreu. A igreja, no primeiro ano, eles são assim, não, gente, porque isso é punição divina. Vocês têm que ser muito bom. A igreja fala que eles têm que fazer e todo mundo faz certinho. Porém, a pandemia, a peste não vai embora. Porque não faz sentido. E a peste não vai embora, aí o povo fica igreja. E que faz? A igreja começou a fugir, então os padres que eram mais ricos começaram a fugir das cidades, que era o pico, né, da doença. Ah, esqueci de falar, porque a igreja falava que as cidades estavam amaldiçoadas. Então, é por isso estava dando problema. Aí os padres começam a fugir das cidades e a igreja perde muita moralidade aqui. E agora as consequências da, da peste. A Guerra de 100 Anos, que a gente vai falar agora, foi paralisada.
As mortes causaram um declínio econômico, claro, porque não tinha gente, menos comércio, produção agrícola e alimentos disponíveis. A morte vai influenciar muito na Idade Média, na cultura medieval, com coisa gótica, música, peça teatral, então a morte vai ser muito presente para eles. Falta de mão de obra vai causar um aumento do salário porque não tinha gente para trabalhar, então eles estavam aumentando o salário. A mesma coisa com os aluguéis, tinha mais casa do que gente, então os aluguéis diminuem. E os famosos médicos da peste, que eu coloquei uma imagem aqui, eles são do século XVII, quando a doença teve um pico, principalmente na França. E eu pesquisei, né, porque eu sempre fiquei com muita dúvida por que eles têm esse bico. E eu descobri porque aquela coisa que eles achavam que o cheiro ruim que era o problema, eles pegavam esse bico e enchia de erva, muito cheirosa. Aí na mente deles, até chegar no nariz, já tinha sido purificado a doença, então você não ia pegar a doença. Mas não é bem assim, né? Mas enfim, essas pessoas, esses médicos eram do Estado mesmo, não era nada tipo qualquer um colocou para o Estado que contratava eles para poder pegar corpo na rua, porque ninguém queria pegar corpo na rua, ninguém queria ir na casa do outro pegar corpo, porque o povo ia ser infectado. Então eles iam pegar os corpos, enfim, eles faziam tudo, essas coisas. Aqui eu coloquei uma arte para ver como a morte é muito presente na Idade Média, e é a morte dançando com várias pessoas. Eu acho que essa arte chama dança macabra, dança mortal. E ela tá dançando com um padre, com um rei, com uma mulher, enfim, tá dançando com todo mundo e a arte acaba, porque uma hora a dança vai acabar, que é a dança, que é a nossa morte. Que a morte tá com todo mundo. Aí tem as revoltas camponesas, tem a crise da mão de obra nos feudos, as mortes pela peste negra, né? Êxodo rural, aumento de impostos e superexploração servil. E tem as revoltas no início do fim da servidão, que é o início do fim. Na França, eles receberam o nome de Jacquerie, e os castelos foram queimados, eles mataram o nobre, mas a burguesia contra-ataca e mata mais de 20 mil pessoas. E rebeliões também ocorreram na Inglaterra e no norte da Itália. A Inglaterra é a revolta de Tyler, que é o James W. Tyler, que eu não vou falar dele, porque é da França bem mais importante. E teve no norte da Itália também. Aí tem a Guerra dos 100 Anos, ela durou 116 anos, mas a gente não fala 116 anos porque não é muito bonito, 100 anos é melhor. E o fim da guerra é o fim da Idade Média. Então não é importante, não é muito importante decorar a data em história. Mas é legal decorar dos 100 anos porque você sabe quando a Idade Média acaba. É a Inglaterra contra a França e a dinastia Plantageneta contra os Valois. O primeiro período, o rei da Inglaterra, ele invade a França e toma um pouco da França. Aí tinha o rei, ele podia ser rei da França também, o rei da Inglaterra. Ele queria muito ser rei da França. Mas tinha a lei sálica, que não era nem oficial na época, mas eles inventaram. Na hora, assim, falaram, tem isso, não pode. Porque era proibido uma pessoa da linhagem feminina ser rei. E esse era o caso do rei, porque era da mãe dele, a parte da França. Então ele foi proibido de ser rei. Aí ele ficou muito bravo, foi estopim da guerra. Aí no segundo período tem algumas vitórias francesas, tem uma pausa de 20 anos. E no terceiro período, é o último período, é o que a Joana d'Arc participa, eu coloquei uma pintura dela. E a França ganha, é onde a França ganha. Ela consegue retomar todos os territórios que foram perdidos. Então acaba no que começou, não contou muita coisa. A consequência tem crise econômica, nobres empobrecidos, atraso tanto na França quanto na Inglaterra de participar das grandes navegações, porque vai começar daqui a pouco, e eles gastaram dinheiro em guerra, e a expulsão dos ingleses e França vitoriosa. Roma Oriental é invadida, decretando o final da Idade Média. Então a gente acaba a Idade Média aqui. Agora eu vou falar de uma coisa muito legal, que é a cultura medieval. Eu coloquei, não sei, tem igreja católica, tinha um controle psicológico, educacional e social. É teocentrista, ou seja, Deus no centro. Tem excesso de rituais e símbolos, ideias de cavalaria, porque tem cavalaria, e o amor cortês. Não é que o amor não é a mais importante, mas o processo de chegar no amor. Então tem muitas epopeias e aventuras românticas. Tem a mulher medieval, eu coloquei um vídeo aqui, eu vou colocar lá no coisa, lá no Classroom. Eu também coloquei um vídeo de música medieval, que é muito divertido, são 10 horas de música, mas é gostoso para estudar. E eu coloquei esse vídeo aqui, tem 16 minutos, e é muito bom. Aí eu coloquei porque era mais fácil do que eu falar. Literatura, romance de cavalaria e epopeias guerreiras. Inglaterra tem as crônicas arturianas, que é do rei Arthur,
E na França tem a Canção de Rolando, tem poesia trovadoresca, que vocês aprendem em literatura, crônicas de viagem, que relata um maravilhoso medieval, e a universidade é base da produção intelectual do mundo medieval, mas as universidades são controladas pela igreja, então todo conhecimento da universidade é católico. A arte é dividida em duas, românica e gótica. O românico, a arte é um estilo de cunho religioso e procurava ilustrar cenas bíblicas. A arquitetura é um estilo feudal, parede grossa e simples, sem iluminação. Então eles falavam que você estava protegido por Deus nessas igrejas românicas. Já o gótico é uma pintura de uma evolução importante. Tipo, não mostra só cenas bíblicas, ele mostra mais a vida da burguesia e transmite mais emoção. E a arquitetura é muito preocupada com a estética. Tem catedrais, abobados é a parte de cima da igreja, e é muito bonito, e eles falavam que aqui você estava em contato com Deus, porque você faz parte da igreja, que é muito bonito. Tem as obras de cunho didático, que eu estou falando das pinturas mesmo, porque a maior parte era analfabeto. Então, quem pintava de um jeito bem mais direto, para todo mundo conseguir entender. E a peça é de forte caráter religioso. Então, era feito essas imagens religiosas para poder ensinar as pessoas. É uma arte feita de homens para homens, então só tinha homens desenhados e eram apenas homens que desenhavam. E tem um ralo, que eu vou mostrar a foto para vocês, mas é aquele negócio que tem na cabeça deles assim, que significa divindade. É uma pessoa divina. Tinha principalmente nas pinturas de Jesus. A arquitetura românica, que era mais católica, né? A arquitetura românica, que é mais dura, não tem tanto detalhe. Aí tem a arte gótica, que tem um cachorrinho, tem pessoas, né? Não é só religião, mas tem religião também. A arquitetura gótica, que é muito mais detalhada, eles têm essas coisas pontudas também, parece que você vai se machucar no prédio. Tem a arte da Idade Média, coloquei algumas artes aleatórias, porque é muito famoso esses bebês feios da Idade Média, porque eles são assustadores, que é um bebê com cara de velho. E tem uma explicação isso, que é porque era sempre a representação de Jesus. Jesus morreu com 33 anos, né? Enfim, ele morreu velho, ele morreu mais velho do que o bebê. Então, é sempre um bebê, principalmente esse, um bebê calvo. Então, era um bebê com. Esses aqui até parece bebê, mas é sempre muito diferente. E olha, tem o Halo, ou Halo, né? Em inglês, eu não sei qual é a tradução disso, são pessoas divinas. Aqui, é tudo em volta da cabeça deles. Que eles são pessoas divinas. Aqui o bebê de novo, o bebê Jesus, com isso em volta. E esse é o fim. Gente, ficou muito grande a aula. E talvez eu divida em dois, para ficar mais fácil. Ou em 2 semanas, eu vou ver. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me mandar questões que eu respondo, eu ajudo vocês. E a gente tem nosso. A gente só vai ter nosso negócio de história, tutoria, só no mês que vem, porque esse mês é História do Brasil. Aí eu vou tentar fazer 2 exercícios de cada matéria que eu dei, que eu acho que dá tempo. Não sei. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau. Bons estudos.